eu era muito nova quando eu me divorciei. E eu tinha o Felipe, meu filho tinha 2 anos, mais ou menos. E aí as mães falavam para as meninas, não andem com ela porque ela é mãe solteira. Gente, isso acabava comigo. Outra coisa também que, nossa, veio na minha cabeça agora. Ela tá sofrendo isso porque o filho é fruto de pecado. Tu ouviu isso? Nossa, muito. Nossa, Muito. era muito forte Isso, você ser rotulado, que seu filho era filho do pecado. Gente, o pecado é algo imundo, podre. Você ter que ouvir isso do seu filho. Os filhos são flechas na nossa aljava. Eles não são pecados. Mesmo que você tenha constituído ele sem estar casada. Entendeu? Tanto que teu filho está aí, é uma benção. Ele não é filho do pecado. É verdade, não é. E eu sofria muito. Até uma época que eu falava para minha mãe que eu nunca mais, olha isso, eu colocaria meu pé dentro de uma igreja. Nunca mais. Falava assim, mãe, nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu volto na minha igreja. Nunca mais. Aí eu encontrava o pastor, né, nosso o falecido pastor Daniel Malafaia, e ele falava assim, Dona Aline, por onde você anda? Eu falava assim, ando por aí. Aí ele dizia assim, por aí não é resposta. Aí eu falava assim, pastor, não estou mais na sua igreja não quero mais ir para a igreja, porque na sua igreja não pode usar calça. Você vê, eu tenho 42, eu já vivi a parte que não podia usar calça, não podia usar brinco, eu era rebelde, porque eu furei o brinco, eu furei minha orelha. Eu tenho amigas que saíram da igreja nessa época e não voltaram até hoje, porque sofreram repressão. Você vê que a liberdade, ela vai ampliando, olha isso. Gente que saiu da igreja porque furou a orelha. Tu sofreu isso? Então, eu sofri da seguinte forma. Quando eu levei a minha foto para eu fazer a minha ficha na igreja, na minha foto eu estava com brinco. Meu Deus, e aí? E eu não pude fazer a minha ficha. Chega. Eu tinha que tirar uma outra foto sem brinco para poder fazer. E detalhe, aparecia o brinco só de uma orelha, da outra não. E mesmo assim... não me ajuda, né? E não deixaram. Não, eu não fiz a ficha naquela igreja porque, infelizmente, eu estava com brinco. Isso são doutrinas, né, gente? Constituídas pelos homens. E a gente sofre isso, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o quê? Eu saí, minha filha, nunca mais eu voltei. Mentira, Rica. Eu fiquei uns 3 anos, né, mãe, fora da igreja. E aí eu fui para uma igreja... uma igreja que eu sentava assim no último banco. Sentava lá e falava assim, não adianta, porque eu não vou voltar para a igreja, só ficava lá. Aí eu botei na minha cabeça que eu ia ser... o culto que eu ia sempre era a escola dominical. Então, todo domingo de manhã eu estava na igreja, assistindo o culto. Mas voltar para a igreja ali, não. Aí essa aqui, experiente, o que ela fazia, gente? Ela andava comigo. A bicha ia comigo na igreja, né, Soninha? E aí a pessoa falava assim, porque ela, né, ia para outra igreja, ela nem ligava. Ela ia, sentava lá e falava assim, nosso culto daqui é uma bênção, né? Aí ela me quebrava. Porque eu ficava sempre afirmando para mim que para esse ambiente eu não voltaria. Eu voltei com 30 anos, né? Eu voltei, assim, oficialmente foi antes, porque eu ficava indo nas igrejas, mas com 30 anos eu voltei na igreja que eu fui criada, e aí eu entendi o que Deus tinha de propósito da minha vida, que hoje é cuidar de mulheres que sofrem isso tudo, né, Icas? E tá a gente aqui, né? Soninha, ela era um braço direito, esquerda, perna, entendeu? Deixa eu aproveitar para falar uma coisa, assim, muito importante para você, mãe, para você que está do outro lado da telinha. Quando acontecer qualquer problema na sua vida familiar, que aconteceu como a minha filha contou, não dê ouvido a palavras negativas. Eu entrava na igreja, que eu sou antiga, tá? Sou do estilo antigo, muito tempo numa mesma igreja. Então, quando via algum comentário, porque vinha das minhas coleguinhas, que uma engravidou, que outra... cheio de problema, ela abria a boca. Aí, o que acontecia? Via retaliação. O que aconteceu com a minha filha, eu não dei ouvido, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu entrava e saía. E aí, eu pedia sempre a Deus um direcionamento. Por quê? Ia a fermentar o negócio, a cabeça dela já não estava legal e não ia piorar.
Então, mamãe que está do outro lado, alguma pessoa que está passando algum problema familiar nesse sentido, não fale. Não fale. Ou quando falar, fala com a pessoa certa. Sabe por quê? Mais tarde você vai ver o fruto, como eu estou vendo o fruto. Agora, imagine se eu me rebeliasse, fosse falar... Hoje, talvez, ela teria até mais revolta. Eu não. Eu fiquei quieta, fui agindo com ela, vamos embora, vamos ali. Entrava na minha igreja, tapava os ouvidos e vamos nós. O que aconteceu? Há um tempo determinado. Foi um tempo só. Passou. Então, mãe, ou alguma pessoa que está do outro lado, está passando esses problemas familiares, tenha cuidado, não revolte mais, não levante ira mais, não faça, porque a liberdade é isso, é a gente também saber se calar no momento certo, porque isso vai trazer fruto depois na sua vida. Às vezes é uma revolução tão grande familiar que você não está sabendo sair. Tenha calma, que vai passar. Se calar, como passou, e se calar. Não dá ouvidos, não né? dá ouvido, não dê ouvido às palavras negativas. Porque se eu fosse dar ouvido, eu ia ficar maluca também. Né? Ela é novinha, ela tá com neném na barriga, essas coisas todas que as fofoqueiras gostam. E nós, graças a Deus, não somos fofoqueiras. Tá fofoqueira. Ah, Sandra. O que a gente fala, né? Assim, tô sem filtro. Tá sem filtro. Tá maravilhosamente sem filtro. Essa é a Soninha, entendeu, gente? Essa é a Soninha. E, de fato, é o que ela tá falando. Ela viveu isso. Caladinha. Às vezes a gente tava no deserto, dentro de casa, menina. Ela só daí ia pra igreja, ó. Lá, cara de rica. Quando eu falo isso, eu já trouxe essa explicação aqui do Fala Rica, Aline Rica. O Rica tem um testemunho muito grande, mas é para vocês entenderem que não tem nada a ver com dinheiro. Riqueza, de tudo que a gente passou aqui, minha filha, a gente tá como? Cara de rica. Você entendeu? Milionária. Soninha não falava nada. Ela chegava na igreja, cara de rica. Cara Sandrinha, de rica. Né, Sandrinha? Às vezes a gente chega lá na igreja assim, ó, aqui, ó, quase tem um treco, fala, cara de rica. Você entendeu? Por quê? Porque você não tem que passar seus problemas pra ninguém. Pra ninguém. Não Só se pra mete. Deus. Não se mete. Não se mete na minha vida. Ih, a que gente já tem delícia. muito problema, né? Bastante. É. Aí tem aquele povo, quando a gente fala desse povo, é aquele povo que se ausenta dos seus problemas e foca no problema do outro. Existe em muitos lugares isso. É. Pessoas que focam no problema do outro. É isso. Não está dentro do problema do outro, mas foca. Isso, aí esquece do deles e foca no dos outros. E aí começa essa coisa da fofocaiada toda, esse negócio todo.